paz do Senhor, meus irmãos, professores, adolescentes, na sua tela, presbítero Maurício Alves, apresentando hoje a primeira lição da Escola Bíblica Dominical, classe dos adolescentes. Esse programa que é oferecimento da ADC TV, a TV da Assembleia de Deus de Criciúma, no canal ADC Educacional, que é coordenado pelo pastor Ramon Melo de Oliveira, que é dirigido pelo evangelista Adriano Fidelis e regido pelas boas mãos do nosso pastor-presidente, pastor Roberto Ronato Ovailer. E cá estamos nós, meus irmãos, já primeira aula do ano de 2025, né? Até aqui o Senhor tem nos guardado, tem nos abençoado e é um privilégio a gente pensar pelo ponto de que cada ano que passa está chegando mais perto do nosso encontro com o nosso Criador, né? Você não pode ficar triste enquanto o tempo tem passado, né? A igreja, ela deve clamar, Maranata, ora vem Senhor Jesus, e sabemos que quanto mais o tempo passa, mais perto chega o dia do estabelecimento do reino do nosso Senhor Jesus Cristo, que durará para todos sempre, será perfeito de uma forma maravilhosa. E hoje, né, nós vamos estar falando para começar o ano bem sobre criacionismo e evolucionismo, visto que essa lição que nós vamos trabalhar no primeiro trimestre de 2025 tem como tema Gênesis, o livro dos grandes começos. Então a gente vai começar, ali pelo menos nas 4 ou 5 primeiras lições, vamos estar falando sobre os primeiros capítulos de Gênesis e vamos estar apresentando um Deus Criador aos nossos adolescentes e posteriormente a gente vai entrando dentro das histórias também dos patriarcas e todas as lições que a gente pode extrair observando e lendo esse livro. Além das lições que nós podemos extrair com as histórias, no caso de hoje nós vamos estar observando aqui um fato que está na Bíblia Sagrada que coloca Deus então como Criador dos céus e da terra, do universo. A gente vai conversar um pouquinho, e até interessante que o tema da lição é cristianismo versus evolucionismo. Hoje a gente vai puxar a sardinha para o nosso lado, e isso você deve fazer de uma forma especial em sala de aula. Como já mencionei aqui lá na lição de número 11 do último trimestre, quando a gente falou sobre honrando o Deus Criador, sobre a importância de você aproveitar esses momentos para falar sobre o nosso Deus Criador, porque, em contrapartida, quando nós olhamos para as universidades, quando nós olhamos para o ensino fundamental, para o ensino médio, para alguns professores de ciência ou de biologia que não são cristãos, a realidade é que eles tratam a teoria do evolucionismo, do Big Bang, a teoria, o próprio naturalismo de uma forma geral, como se fosse uma verdade sine qua non e o cristianismo fosse algo totalmente dispensável que não é nem cogitado, nem falado em sala de aula. E quando é falado, muitas vezes é falado por cima e, de certa forma, até de uma forma sarcástica pelo professor que das muitas das vezes não crê em Deus e é um ateu. Portanto, a missão de trazer de uma forma mais detalhada e ampla a respeito do criacionismo, a respeito da Deus Criador de todas as coisas em sala de aula é sua, professor. Então você deve aproveitar a oportunidade que lhe foi dada e falar de uma forma ampla, de uma forma detalhada, se aprofundar dentro desse assunto para que você possa trazer então para a sala de aula as justificativas e tudo aquilo que indicia a necessidade da existência de um Deus Criador, de uma causa primária, de um ato puro para fazer todo esse universo e a realidade que nós conhecemos. Por que a gente pode fazer já para mover aqui a nossa escola dominical nesse momento? É uma pergunta que alguns filósofos faziam, né? Heidegger fazia essa pergunta, Leibniz fazia, que é: por que existe algo ao invés do nada? Por que existe uma realidade? Por que você está me olhando? Por que tudo isso está acontecendo, né? Por que você tem alunos para transmitir uma lição a respeito do criacionismo? A realidade é que algo existe e nós não estamos aqui vivendo de um absoluto nada, mas algo existe e, portanto, a nossa pergunta e a pergunta de todo ser humano, e esse também é o objetivo da ciência, que é um conhecimento pelas causas, é compreender qual é a causa deste algo, da realidade que nós vivemos, vemos e experimentamos. Leitura bíblica, Gênesis capítulo 1, 26 ao 31 e depois 2 ao 7. Aqui a gente vai observar um instante em que Deus vai criar o homem. Então esses capítulos nos apresentam Deus como o formador, como criador do homem, e a gente vai observar ali em todo o capítulo de Gênesis a forma como o universo é criado e as coisas são criadas, que é pela palavra de Deus. Deus falava e pela sua palavra tudo era feito. A mensagem, Gênesis capítulo 1, versículo 3,
conseguindo, né, ou em concordância com aquilo que eu acabei de dizer, então Deus disse que haja luz e a luz começa a existir. Então a gente observa aqui algumas etapas. Deus fala e simplesmente acontece pelo poder da sua palavra e também pela ação do seu Espírito que age conforme a palavra de Deus. E a partir do momento em que Deus fala que haja luz, de uma forma automática, revelando-se então um Deus poderoso, a luz ela dá ou começa a existir. Objetivos: apresentar e defender a doutrina cristã, explicar a teoria do evolucionismo e suas limitações e demonstrar a superioridade do texto bíblico sobre teorias humanas e temporais. Vamos descobrir aqui, a gente vai pular, visto que a gente vai falar das 5 vias de Tomás de Aquino, e a gente vai então para o primeiro tópico de número 1, que fala sobre o ensino da criação divina. Então, portanto, meus irmãos, a gente já falou aqui algumas coisas, né? O levantamento, como eu mencionei a respeito de que alguns filósofos fizeram ao longo da história sobre o porquê existe algo ao invés de nada, é algo que ainda move o coração de muitos cientistas e de muitos que buscam encontrar uma causa inicial para o universo. Quando a gente pega dentro da ciência, há um consenso de que o universo ele não é eterno, mas que ele foi ocasionado, ou que veio à existência através de uma causa inicial. Tanto que se a gente for pegar alguns telescópios, né, que observam o universo a anos e anos de distância, como o telescópio Hubble, se não me falha a memória, depois vem o James Webb, a gente vai observar que, como eles enxergam anos a distância, alguns cientistas acreditavam que, olhando através desse telescópio, era possível-se, então, enxergar o início, né, do universo e entender a causa inicial que formou tudo aquilo que nós vemos como a realidade. Mas é bem verdade que primeiro veio, então, esse telescópio Hubble, que conseguia chegar a um certo período de distância observando de longe e não encontrou nada, né? Já encontrou um universo em formação. Depois veio James Webb, que é um pouco melhor que o outro telescópio, que consegue enxergar mais anos e anos atrás de distância, mas o telescópio James Webb também encontrou um universo já formado, um universo já pronto. Portanto, a gente observa dentro da própria ciência essa falha em tentar encontrar uma causa inicial para o universo. Quando nós pegamos aqui as 5 vias de Tomás de Aquino, também chamado de Doutor Angélico, a gente observa que ele vai inventar essas 5 vias para tentar explicar de uma forma um pouco racional a necessidade da existência de um Deus criador. E isso é muito interessante, porque por mais que nós sabemos nos dias de hoje que é impossível comprovar a existência de um Deus que é transcendente através da simples razão humana, pela ciência e pelos estudos nós conseguimos chegar a alguns indícios da existência de Deus que pelo menos comprovam a necessidade que nós temos de algumas coisas para explicar que o universo ele precisava de um causador, ou seja, não poderia ter surgido do nada, então precisava de algo para ter causado. E aí a gente observa que Tomás de Aquino então vai levantar, inspirado no princípio de movimento aristotélico, né, na metafísica aristotélica, ele vai inventar então, vai trazer à tona, né, talvez não inventar, mas vai receber uma revelação, podemos falar dessa forma, claro que não é uma revelação bíblica inspirada, mas uma revelação da forma como Deus age na regularidade para explicar alguns fatores ou alguns indícios que comprovariam então a existência de Deus. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente aqui é que para Tomás de Aquino, e isso para Aristóteles, né, tudo que está em movimento foi movido por algo, ou seja, movimento aqui, no sentido aristotélico, é a passagem da potência, que é o que pode ser, para o ato. Isso a gente já falou algumas aulas atrás. Então a gente observa que cada objeto ele tem uma potencialidade e quando esse movimento ocorre-se então a passagem da potência de algo para o ato. Então cada coisa que existe ela tem uma potencialidade de se atualizar, né? Essa Bíblia Sagrada, ela está como um ato parado e ela tem a potencialidade de se atualizar se eu abri-la, né? Então ela tinha a potencialidade de se abrir, eu fiz isso, então necessitou de uma causa para que eu pudesse abrir essa Bíblia Sagrada. E as coisas no universo, elas estão em movimento de uma forma constante, né? Elas estão sempre passando de potência a ato. E é interessante aqui dentro desse argumento, porque Tomás de Aquino vai falar
dentro da primeira via, que é a via do motor imóvel, que não é possível uma regressão infinita de motores, né? Não é possível uma regressão infinita de movimentos, porque isso impediria a existência de movimento atual. Então, deve-se haver um ponto de partida que Tomás de Aquino vai chamar, então, este como motor imóvel, ou seja, algo que não necessita ser movido. Então, se as coisas elas estão em constante mudanças, estão em constante movimentação, não poderia haver uma regressão infinita de movimentos sendo gerados e movimentos sendo causados e as coisas passando de ato a potência e revelando-se a sua potencialidade o tempo inteiro, mas precisaria, então, da existência de um motor imóvel, de algo que não necessita ou não precisa ser movido, e na visão de Tomás de Aquino, esse motor imóvel, então, é Deus. Na física, quando a gente para observar, dentro da física, o movimento observado no universo, e a gente observa isso, que o universo ele está em constante em expansão, né? E isso é tratado dentro da física como uma expansão cósmica, ou seja, o universo ele está sempre em movimento constante. Também há o movimento das partículas que vão crescendo e vão se desenvolvendo e vão agindo e vão se mexendo de certa forma. Então nós observamos que Tomás de Aquino vai trazer o ponto de que essa movimentação, né, essa expansão cósmica, todo movimento que nós observamos necessita de uma causa inicial. Até mesmo algumas teorias, como a teoria do Big Bang, elas dependem também de um ato inicial, e esse ato inicial precisaria urgentemente transcender a matéria, o espaço-tempo, porque senão a gente voltaria a uma regressão infinita de também compreender o que aconteceu antes do Big Bang para que o Big Bang viesse a ocorrer. Aí a gente observa também algumas falhas dentro da própria teoria do Big Bang, que não poderia, pela lógica, ser o causador de todo o universo, porque ele precisaria também de uma causa antecedente, visto que o Big Bang ele não transcende a matéria e também não transcende o espaço-tempo. E aí, quando nós olhamos para dentro da Bíblia Sagrada, a gente consegue entender alguns princípios pelo qual nós nos movemos e pelo qual nós existimos, como quando Paulo estava pregando lá em Atenas, né, numa região bem filosófica, podemos falar dessa forma, onde ele também vai utilizar textos ou frases de alguns filósofos, e ele vai utilizar essa seguinte expressão, Atos 17, 28, quando ele diz: nele vivemos, nos movemos e também existimos, ou seja, Deus é o autor, que é o motor imóvel, podemos falar dessa forma, que não necessitou ser movido por ninguém, porque Ele é Deus, que trouxe então, que deu o start para todo esse universo que vive uma expansão cósmica e está em constante movimento. Esta é, que nós podemos falar dessa forma, a regularidade do universo, que está em constante movimentação o tempo inteiro, e Deus atua. Isso dentro do naturalismo encantado de James Smith, Deus também atua na regularidade como sustentador do universo que nós cremos. Por quê? Porque nele vivemos, nos movemos ou existimos. Ou seja, se nós não estivéssemos ligados a ele, a regularidade não aconteceria. Por isso que Deus é colocado, então, posto como sustentador no universo. E aí vem também Gênesis capítulo 1, versículo 1, que vai falar que no princípio criou Deus os céus e a terra. Segunda via, então, de Tomás de Aquino, é conhecido como causa eficiente. E aquele ali é Tomás de Aquino, que está ali na imagem, que é um grande teólogo, um grande filósofo que atuou dentro da era escolástica, se inspirando então no peripatetismo, no estudo aristotélico de uma forma geral. E aí essa segunda causa, que é chamada causa eficiente, ela vai falar assim: tudo no universo é causado por algo, cada causa eficiente depende de outra para existir, mas não é possível uma sequência infinita de causas. Então repare que é o mesmo princípio do motor imóvel, né? Não é possível uma regressão infinita de causas. Aqui, quando Tomás de Aquino está falando a respeito de causas, ele está falando que cada movimento que existe, ele precisa de uma causa primária. Até na última lição de número 11 do trimestre passado, eu dei o exemplo da semente, que a semente ela tem a potencialidade de se tornar uma planta. Então, mas para que isso venha a ocorrer e venha a se revelar, então, a possibilidade daquele ato se atualizar e revelar o seu potencial e se tornar uma planta e ali ser um ato atualizado, precisaria então de alguém que pegasse aquela semente e plantasse, ou seja, de uma causa inicial, para que nesse movimento do universo
pudesse dar a continuidade, então, na constância das coisas e na movimentação das coisas que estão em constante movimento. E aí Tomás de Aquino vai falar que, basicamente, no universo tudo é assim, tudo precisa de uma causa inicial. E aí ele fala que não é possível também existir uma regressão infinita de causa. Isso seria impossível e inimaginável, portanto, deve existir uma causa primeira e uma causa que não é causada por outra coisa, e essa causa, então, é o que dá origem a todas as coisas. E para Tomás de Aquino, esta causa não causada, dentro do argumento filosófico, no caso, seria Deus. Deus é a causa não causada que não precisou de outro para vir à existência, porque Ele é eterno, Ele sempre esteve lá e somente Ele poderia, então, dar início, dar start a esse projeto tão precioso, a realidade que nós vemos e observamos. Então, dentro da causa eficiente, como nós já mencionamos, o universo teve o início, como aponta a própria teoria do Big Bang, ou seja, até mesmo os cientistas, como já mencionamos anteriormente, e a física de uma forma geral, reconhece a existência de um início, de uma iniciação para o universo. A ciência explica como o universo opera, mas não por que ou como surgiu. Ou seja, a ciência atua dentro do campo da regularidade, das coisas, das leis como elas já estão ocorrendo de uma forma natural, né? Os padrões naturais das leis dentro da regularidade, mas não conseguem chegar a uma conclusão lógica e verdadeira de como se deu origem ao universo, são apenas especulações. A existência de uma causa imaterial, atemporal, eterna e inteligente é indispensável, sine qua non, para dar origem ao movimento do universo que nós vemos. Então, necessitaria, para dar origem, então, a um universo maravilhoso, uma causa imaterial, e este seria Deus. Precisaria também, para dar origem ao universo que tem o seu tempo, né? Como nós observamos, o tempo ele vai passando. Então, para criar um universo temporal, precisaria também de um Deus atemporal. Para criar um universo eterno, como nós vemos, como nós observamos, que nós não sabemos quando será o fim, porque tudo será, e estamos vivendo esse processo de eternidade. Nós morremos, mas o universo ele permanece, precisaria também de um Deus eterno. E para criar, então, um universo tão organizado, tão ordenado, precisaria de uma causa inicial, e essa causa seria uma causa inteligente. No caso, nós estamos nos referindo aqui a Deus. Por isso que Tomás de Aquino vai chamar, e os escolásticos, os próprios alunos do mestre Akinati vão se referir a ele e se referir a Deus como o ato puro de existir, o ato puro de existir, e esse seria o próprio Deus. Romanos 11:36, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então aqui a gente já vê a origem, a gente já vê o propósito e a gente já vê também o destino de todas as coisas. Tudo foi feito por ele é a origem de tudo aquilo que nós estamos vendo, a causa primária, a causa principal, o ato puro, este é Deus, por ele, ou seja, tudo que nós vemos, a realidade foi feito também para ele e voltará a ele. E aí a gente vê o final, o destino para ele são todas as coisas. Terceira via tem como nome, então, contingência. Essa é a terceira via de Tomás de Aquino. O argumento diz assim: tudo que existe no universo é contingente, ou seja, poderia não existir. Nada no universo é absolutamente autossuficiente e dependemos então de nossos antepassados. O que é isso? Tudo que nós vemos aqui, toda a realidade que está observando, poderia não estar aqui. Dentro desse argumento ele vai dizer até mesmo que nada é extremamente necessário. Ou seja, se não fosse a atuação divina na regularidade, trabalhando em toda a nossa árvore genealógica, né? E a junção dos cromossomos dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós, nós poderíamos não estar aqui. Ou seja, dentro desse argumento de Tomás de Aquino, ele vai falar que pelo menos na regularidade das coisas, nós dependemos de alguém antepassado para estarmos vivos. E isso funciona para todas as coisas ao nosso redor. Para toda essa estrutura aqui acontecer, isso não foi, como é que a gente pode falar? Dependeu de alguém organizar tudo isso que está acontecendo, tudo isso que você está vendo e o que você está contemplando aí através dessa tela. Então, dentro dessa lógica de Tomás de Aquino, o universo ele tem essa característica de ser contingente, ou seja, poderia não existir. E aí ele vai falar a respeito disso, que para que existam então seres contingentes e que dependam de outras coisas, deve haver algo que exista de uma forma necessária, ou seja, alguém que não depende de outro para ser, e este alguém, no caso, seria Deus. Deus, ele é
como ele vai falar, eu sou, né? Ele é por essência, ele é Deus por natureza, ele é grande, ele é poderoso e ele não depende de ninguém, pois ele é autossuficiente. Nós dependemos. Se não fosse o meu pai, conhecer a minha mãe, claro que é Deus atuando também baseado na sua presciência, na regularidade das coisas, mas pela regularidade ou pela ciência a gente observa que nós dependemos de alguns antepassados para que nós pudéssemos existir e que nós pudéssemos estar aqui revelando então a contingência de nós como seres humanos. Mas Deus não, Ele é autossuficiente por natureza e Ele sempre esteve lá e revela-se então que para dar origem a esse universo de seres e de coisas contingentes precisaria de um ser autossuficiente, de um ser grande que não depende de ninguém, e este alguém é Deus. Salmos 92 diz assim a palavra de Deus: antes que os montes nascessem, se formasse a terra e o mundo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Ou seja, Ele permanece para todo sempre antes de todas as coisas. Quarta via, então, de Tomás de Aquino, graus de perfeição. Contemplamos graus de perfeição nas coisas, algo é mais bom, mais verdadeiro ou mais belo que a outra coisa. A própria bela e admirável natureza, o comportamento dos animais indicam uma criação inteligente. Esses graus apontam para uma fonte máxima de perfeição, um padrão absoluto, Deus. Então aqui Tomás de Aquino está se referindo à perfeição das coisas e como algumas coisas aos nossos olhos são belas, né? Como algumas coisas aos nossos olhos elas encantam e trazem pelo menos um questionamento e que muitos já fizeram talvez de olhar para algo bonito e imaginar, meu Deus, né? Se na terra caída é assim, imagina como que não será o céu. Então, a própria beleza e a perfeição de algumas coisas que nós olhamos nos remete, então, a uma fonte máxima de perfeição, e essa fonte máxima seria Deus, o Criador dos céus e da terra, um Deus criativo, um Deus poderoso, e imagina como não será no novo céus e uma nova terra quando nós estivermos para sempre com o Senhor. Quinta via, então, fala a respeito da ordem do universo. Então, o universo, ele é ordenado e ele segue propósitos evidentes, ou seja, como nós falamos aqui, o universo ele atua em regularidade, seguindo padrões parecidos com leis, e é dessa forma que nós chamamos então de regularidade. Então essa ordem, essa ordenança, ela não é um fruto do acaso, mas ela aponta para uma inteligência suprema, ou seja, nós precisaríamos de um Deus inteligente para criar um universo ordenado. Isso não é uma obra do acaso. O próprio universo aponta para o Criador. Se a gente observar dentro ali da lição, é interessante porque o autor ele vai trazer o seguinte ponto no subtópico 2. Ele vai falar assim, nos últimos anos da década de 1990, os cientistas descobriram que existem 29 características do universo precisamente ajustadas para que a vida na Terra seja possível. Ou seja, muitos fatores são necessários para que a vida na Terra, por exemplo, aqui dar um exemplo básico, se a Lua ela tivesse um pouquinho fora da órbita onde ela está, se ela tivesse um pouco mais longe, nós já vemos aqui que seria uma catástrofe geral nesse planeta que nós vivemos chamado Terra. Então são múltiplos fatores que colaboram para a existência na Terra, que não são obras do acaso, mas que remetem à urgência ou à necessidade de uma inteligência suprema por trás desse universo que nós vivemos e que nós existimos. E isso seria Deus. Leis como da física, como a gravidade, a termodinâmica, operam de uma forma precisa. E a probabilidade de tal ordem surgir por acaso é irreal, ou seja, é muito acaso, né? E isso até mesmo alguns cientistas, alguns biólogos reconhecem que são muitas causalidades que o questionamento levantado é como que pode isso acontecer, né? Se fosse um pouquinho diferente, não existiria esse planetinha chamado Terra, não existiria vida, mas tudo é feito de uma forma muito precisa, de uma forma muito minuciosa, dentro das leis da física, da termodinâmica, da gravidade, de uma forma geral, para que nós pudéssemos estar aqui, revelando-se então o causador desse universo, a inteligência suprema, um design inteligente, como tem alguns estudiosos que trazem esse ponto, e este alguém é Deus. Teoria 2, ou tópico 2, perdão, que fala a respeito da teoria do evolucionismo. Meus irmãos, aqui a gente não vai se prender muito, tem alguns temas, alguns assuntos dentro da lição que vão já trazer um apanhado geral sobre isso.
Até porque, quando nós falamos aqui de evolucionismo, nós estamos falando de algumas hipóteses, suposições que não são verdadeiras e têm diversas falhas, né? Então, o evolucionismo ele é uma teoria que defende o surgimento da vida através da evolução lenta e gradativa das espécies, né? Quem nunca viu aquela imagem do macaquinho se atualizando, né, até chegar na forma humana? Mas ela, de fato, ela não tem tanto embasamento. Outro ponto só que antes da gente entrar dentro do subtópico 3, é que o evolucionismo ele tem como pressuposto a imaginação ou o pensamento filosófico naturalista, né, chamado então de naturalismo, que ele defende a ideia de ver, de enxergar o universo fechado, seguindo padrões ou seguindo um universo como um sistema fechado de leis. E basicamente o naturalismo ele enxerga o universo como se fosse só isso, né, como se fosse apenas uma regularidade. E aí, dentro da visão naturalista, não há um espaço, então, para o sobrenatural, porque o universo ele é uma bola, né? Ele é fechado e segue padrões que são leis, e esse universo, então, seria totalmente fechado, presos dentro dessa regularidade de leis. E isso é complicado, porque dentro do pensamento naturalista não haveria, então, espaço para o sobrenatural, e nós bem sabemos que o sobrenatural, ele acontece. E aí, quando alguém pergunta para um naturalista o porquê de que tal milagre aconteceu, e aí ele vai falar que este milagre, na realidade, é uma quebra das leis naturais, ou seja, é impossível, né? E nós bem sabemos, dentro do nosso imaginário, dentro do nosso pensamento, que Deus ele atua também na regularidade, seguindo esses padrões que se parecem com leis, mas nós também cremos que Deus ele age de uma forma especial, e isso se dá através do milagre e através do extraordinário. E isso é interessante porque quando Deus realiza uma ação especial, quando Deus faz um milagre, não é uma quebra da lei natural ou uma quebra da natureza, porque, como James Smith vai falar, a natureza ela não tem um caráter retificado, ou seja, não tem como Deus ofender a natureza ou quebrá-la, porque ela não é uma entidade autônoma, mas ela é, na realidade, a criação que obedece ao mandar divino, como nós observamos no começo. Se Deus falou, haja luz, vai ter luz. Aquilo que Deus fala, pelo poder da sua palavra, acontece e a natureza obedece ao seu mandar. Então, o milagre ele não é uma quebra das leis naturais, mas basicamente é uma obediência da natureza ao mandar de Deus. E aqui é quando a gente fala obediência, não estamos utilizando, claro, uma linguagem figurativa para falar que Deus simplesmente age da forma que Ele quer na natureza, porque a natureza ela não é uma entidade autônoma e também não tem a consciência. Entretanto, a verdade é que as conclusões de cientistas evolucionistas estão cheias de suposições e hipóteses não comprovadas cientificamente. Ou seja, quando nós falamos agora até sobre o naturalismo e sobre o evolucionismo, nós observamos que elas estão cheias de hipóteses porque não conseguem comprovar de uma forma científica, de uma forma definitiva, tudo aquilo que eles falam através do evolucionismo. Se a gente fazer uma breve observação, a gente vai ver que até na busca por fósseis é difícil encontrar fósseis nesse processo de transição evolucional, né? Então é um pouco complicado a gente falar a respeito disso, por isso que não pode ser comprovado de uma forma contundente e verdadeira cientificamente a própria teoria do evolucionismo. Tópico 3, a palavra de Deus permanece para sempre. Então, quando nós observamos as Escrituras Sagradas, a gente vê que Deus ele não falha naquilo que Ele diz. Isaías 45, versículo 18 fala, o Senhor colocou a terra em seu preciso lugar para que fosse habitada. Ou seja, nós acreditamos que Deus é o causador da terra, do universo de uma forma geral, escolhendo-se a terra, então, para ser o local aonde habitaria homens e aonde Ele se relacionaria também com estes homens. Isaías 42:5, o Senhor Deus criou os céus e a terra e os estendeu, formou a terra e tudo que nela existe e deu vida e fôlego a todos os seus moradores. Novamente, nós vemos e observamos Deus como formador, como autor da vida, e isso expresso agora pelo profeta Isaías há anos e anos e anos atrás, mas inspirado pelo Espírito de Deus, ele vai trazer então Deus como criador dos céus e também como aquele que estendeu os céus, né, formando a terra e tudo que existe nela, e aquele que dá o fôlego da vida, ou seja, o autor também da vida humana.
Jó 33:4, o Espírito de Deus me fez e o sopro de Shaddai, o Todo-Poderoso, me proporciona vida. Aqui nós vemos a ação do Espírito de Deus e a forma como Deus atua. Pela palavra, primeiro que tudo foi feito por Cristo e para Cristo, né? Ele é o Cordeiro que foi já nos preparado desde a fundação dos séculos. Depois nós vemos a palavra de Deus sendo lançada e o Espírito obedecendo a palavra de Deus, ou seja, o Espírito, a manifestação do poder de Deus, como vai falar Jó dizendo que o Espírito de Deus me fez. Ou seja, nós vemos a ação do Espírito poderoso que também dá vida. E a gente observa então Deus como Criador dos céus, da terra, da regularidade, do homem, dos animais e de tudo que existe de uma forma geral. Este é o nosso Deus e a sua palavra permanece para sempre. E nós já estamos falando aqui de um ano da tecnologia, inteligência artificial, tudo que tem acontecido e os cientistas ainda não conseguiram observar ou justificar uma causa inicial podemos falar, mais evidente, né, mais precisa do que a causa inicial como Deus, como Criador dos céus e da terra. Então os tempos têm passado e tudo indica que Deus realmente é o Criador dos céus e da terra e nós temos, né, pela fé, uma certeza absoluta porque nós nos relacionamos com Ele de uma forma verdadeira e sentimos em nossa vida a presença do Espírito de Deus. Agora, Hebreus capítulo 11, versículo 3 é algo que a gente precisa trazer em sala de aula. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então o que nós precisamos entender é que, e é dessa forma que Deus age, né? Porque a gente é salvo pela fé em Jesus Cristo, então Deus ele coloca no ser humano esse benefício da fé, que é um dom de Deus, e tanto que nós precisamos da fé para crer no nome do Senhor Jesus Cristo, que a fé é a certeza naquilo que nós não vemos, naquilo que nós não contemplamos, e a fé também é necessária para que a gente venha a acreditar no criacionismo, no Deus Criador dos céus e da terra, como vai falar o autor de Hebreus. Então, repara que a gente não vai conseguir chegar numa conclusão lógica e verdadeira que aponte cientificamente, com cálculos, como que o universo se criou e o porquê Deus é o Criador do universo. A gente não vai conseguir chegar porque Deus ele é transcendente, ou seja, ele vai além da lógica humana, vai além da razão humana, mas nós observamos que nós cremos o Deus Criador dos céus e da terra exclusivamente pela fé. É pela fé que nós vemos e nós entendemos que os mundos foram criados, que a terra está no local perfeito, que tudo que nós vemos como realidade existe por causa da ação de um Deus Criador, que o Espírito atua tanto na regularidade quanto também em ações especiais com poder em nosso meio. Isso tudo ocorre através da fé, tanto no nome do Senhor Jesus Cristo, quanto na ação trinitária do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e também na ação divina como ato puro, como causador dos céus e da terra e aquele que fez todas as coisas. Repare que as 5 vias de Tomás de Aquino, a gente não consegue chegar a uma conclusão física com cálculos, com leis definitivas, mas nós conseguimos chegar pelo menos a indícios de que esse universo que nós vivemos precisa de um ato primário, de uma causa inicial, de um motor imóvel, de um ser que não é contingente, ou seja, um ser autossuficiente, de um ser perfeito e principalmente uma inteligência suprema que deu origem então à ordem do universo de uma forma geral. Um Deus atemporal, pois criou o universo que nós vemos, um Deus autossuficiente e aquele que está sempre acima de todas as coisas, um ser transcendental, inteligente, e esse só poderia ser o nosso Deus. Conclusão, para a gente finalizar: o criacionismo bíblico é a verdade sobre a origem da vida, o evolucionismo não se apoia em verdades científicas confiáveis. Deus criou tudo que existe, é Ele quem mantém a natureza e a vida humana, Ele é o dono de toda a criação. Amém, meus irmãos? Então, somente até aqui, falando um pouquinho mais sobre criacionismo do que evolucionismo, até porque o evolucionismo já é bem escutado em sala de aula aí, pelos vossos adolescentes, né? Claro que o que a gente precisa trazer ali em sala de aula é só trazer mais precisamente o ponto da falha do naturalismo, né? E também o ponto de que no evolucionismo ainda não é comprovado de uma forma contundente cientificamente. Apesar de ser tratado em sala de aula como uma verdade basicamente absoluta, quando nós falamos aqui de evolucionismo, nós não podemos negar que nós estamos também tratando de hipóteses e não uma conclusão clara.
Essa é a vossa aula de hoje. Esse programa aqui é oferecimento da ADC TV, no canal ADC Educacional. Já peço a você, professor, deixar o seu like aí nesse vídeo, deixe o seu comentário também, o que você achou dessa aula e que Deus venha lhe capacitar nesse ano de 2025 para transmitir, levar a palavra de Deus adiante e servir como uma fonte de edificação para os vossos adolescentes, para que eles venham crescer cada vez mais na graça e no conhecimento do Senhor. Meus irmãos, a próxima aula a gente vai estar então se aprofundando nesse Deus Criador. Essa aula um pouquinho sobre criacionismo, evolucionismo, trazendo um pouquinho também a visão do mestre Akinati a respeito de Tomás de Aquino das 5 vias. Espero que sirva de edificação, de crescimento para a sua vida e conhecimento da palavra de Deus. Meus irmãos, vamos aproveitar para a gente sair um pouquinho do raso e essa aula foi uma boa oportunidade para a gente se aprofundar no conhecimento de uma forma geral. Deus abençoe grandemente a sua vida, professor. Essa é a vossa aula de hoje e até a próxima! O ITEC, Instituto Teológico de Educação Cristã, tem o prazer de apresentar sua nova modalidade de ensino, Sistema EAD. Nossa plataforma é totalmente intuitiva e foi desenvolvida para proporcionar a melhor experiência de aprendizado para você, nosso aluno. Agora você terá acesso ao curso básico em teologia com todo o conteúdo programático, incluindo videoaulas inclusivas ministradas pelos próprios autores dos livros. E o melhor, somos reconhecidos oficialmente pela Assembleia de Deus e pelas convenções CIADESP e CGADB. Não perca tempo. Venha estudar teologia no sistema EAD com o ITEC, onde o conhecimento teológico estará ao alcance de todos. Acesse já www.itecteologia.com.br.